que você achou da call aí, nossa ideia que a gente trocou? Deu pra pegar muita Não, coisa? literalmente eu tô pagando pela informação, né? E foi um valor que agora eu vi que, tipo, velho, não acho nem se tivesse um curso disso, que eu acho que nem existe, Pô, eu nem, conseguiria. nem se tivesse um curso ia ter tanta informação assim. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Esse vídeo, o formato dele vai ser um pouco mais educativo, vai ser mais trocando uma ideia com vocês sobre um tema que muita gente tem me perguntado e eu tenho postado um pouco mais no Instagram sobre isso, que é a parte de importação. Como a gente transicionou a nossa operação do modelo de dropshipping para o modelo de estoque convencional e e-commerce tradicional, e todo esse estoque, obviamente, ele é importado, então tem todo um processo de importação para trazer da China para o Brasil e para a gente conseguir comercializar isso de forma legal e de forma tudo certinho com nota fiscal. A ideia desse vídeo aqui é mostrar um pouco para vocês sobre o processo de importação. É claro que eu não vou entrar muito em detalhes em todos os tipos de importação que tem. Vou dar uma mentoria agora de um amigo que contratou essa mentoria para falar especificamente de importação, já que ele tem uma operação de dropshipping e ele está também visando passar isso para o estoque nacional. E aí eu vou aproveitar esse gancho já que eu estou dando uma mentoria para ele, eu vou gravar parte dessa mentoria, vou gravar parte dessa aula que eu vou dar e vou explicar e vou compartilhar com vocês aqui. Não tem como eu compartilhar tudo e gravar tudo, porque não seria justo. Obviamente ele investiu no meu tempo, investiu no meu conhecimento para conseguir ter acesso a tudo que eu vou passar para ele. Então não seria justo eu simplesmente gravar tudo e soltar aqui gratuitamente para todo mundo. Mas parte disso eu consigo gravar e eu consigo soltar porque é uma fração de tudo que envolve a importação. Dentro da importação tem várias maneiras que você pode fazer: importação aérea, importação marítima, importação simplificada, importação formal. E eu vou passar para vocês o conhecimento sobre a importação simplificada, todo o processo para fazer uma importação simplificada, que é para quem está começando com um volume bem baixo, assim, que não vai importar em quantidades absurdas, mas que você já consegue trazer uma quantidade legal para de repente validar um produto, para você vender um produto no marketplace ou no site próprio. Já consegue trazer isso na importação simplificada e conseguir comercializar, conseguir vender. Muita gente não sabe, não faz nem ideia de como funciona o processo de importação, mas eu posso falar que não é um bicho de sete cabeças, não é tão complicado quanto parece, e é isso que eu quero passar para vocês aqui. Para quem não sabe, a importação ela tá presente na minha vida, assim, na carreira, desde antes do digital. Fiz faculdade, eu me formei, para quem não sabe também, e eu me formei exatamente em comércio exterior, que é estudar sobre importação e exportação de mercadorias para o Brasil. Então me formei nisso e a importação ela está presente na minha vida desde antes de eu pensar em começar a entrar no digital. Então por isso que eu tenho muita propriedade para falar, porque eu estudei muito isso. Antes de entrar no digital eu trabalhei também com importação e de mercadorias de outros países também, não só da China. Então tenho bastante propriedade para falar e conhecimento para passar para vocês. Para quem está querendo começar a importar produtos da China para vender no Brasil, está querendo, tem uma marca própria, está no drop, está querendo transicionar para o estoque nacional, para o estoque próprio, eu consigo passar esse conhecimento e consigo explicar para vocês. E essa é a ideia desse vídeo, é passar um pouquinho desse conhecimento para vocês e falar um pouco sobre a importação simplificada, para você entender muito bem e aprender como que você faz uma importação, desde negociar com o fornecedor na China até chegar no seu endereço com nota fiscal, tudo certinho para você conseguir revender. A China é um país fantástico, tem uma capacidade de produção absurda, e é por isso que os produtos são muito baratos lá. Quando a gente compara ao mercado nacional, não tem nem comparação. Então, assim, o cara que ele está vendendo no marketplace e ele está pegando de fornecedor nacional, ele basicamente está pegando da China com 2 ou 3 vezes o valor que ele poderia estar pagando. Então, assim, o cara está comprando de um fornecedor nacional, esse fornecedor ele já fez todo o processo de importação, ele já importou a mercadoria da China e agora ele está revendendo. Então, ele já pagou imposto para entrar, está pagando imposto para vender para você, e você está pagando basicamente e está colocando a margem dele em cima, obviamente, você está pagando um valor que 2 ou 3 vezes mais caro do que você pagaria direto no fornecedor da China. Então por isso que compensa tanto importar. Claro que tem de produto para produto varia muito
o que compensa e o que não compensa, mas na maioria dos casos compensa porque alguém já está fazendo isso e revendendo para você. O que vai mudar é o volume que a pessoa já está fazendo isso. Os importadores, eles trazem um volume muito maior, então consequentemente eles conseguem preços bons para conseguir revender ainda com competitividade. Mas mesmo você começando com um volume pequeno, você consegue negociar um valor muito bom e trazer mercadorias para o Brasil e conseguir revender com margem. Acho que para brigar na marketplace e no site próprio no geral, tá ficando cada vez mais concorrido, tá ficando cada vez mais competitivo, principalmente porque grandes importadores, eles entram no mercado com preço de produto importado. Eles importam e vendem para o consumidor final. Então, como que você vai competir com um cara que ele trouxe a mercadoria, importou a preço de banana e está vendendo para o mesmo cliente que você está querendo vender a 2 ou 3 vezes, você pagando 2 ou 3 vezes mais caro para o produto? Você não tem margem para trabalhar. E aí o que acontece é que esses grandes players acabam engolindo a grande maioria dos players pequenos que estão entrando no mercado e estão comprando produtos de fornecedores nacionais. Não quero dizer que não dá certo, tá? Tem muitos produtos que você pode achar em fornecedores nacionais e dependendo do seu tipo de operação é até uma boa para você começar, mesmo com a margem tão apertada, mas a médio e longo prazo, você importar os seus próprios produtos para revender é muito mais viável. Fala, Pedrão, como é que tá? Tranquilo? Tranquilo, e você? De boa. Feliz ano novo, mano. Vamos lá, então vou colocar apresentar aqui. Pedrão, é o seguinte, vou falar sobre importação especificamente da China, Brasil, tá? Lógico que quando a gente fala de importação, dá para falar muito mais de outros países também, mas o nosso foco principal aqui é a China, Brasil. E aí eu quero passar para você tudo que a gente já fez ou faz ainda em termos de importação e os tipos de importação que você consegue fazer, tá? Primeiro eu vou te apresentar aqui as opções de transporte. China, Brasil, marítimo e aéreo. Obviamente não tem como a gente fazer importação terrestre porque não dá, mas assim, marítimo e aéreo são os dois modais ali, os dois tipos de importação que a gente mais faz. E sendo ele, acho que uns 80% das importações que são feitas é marítima. Mas aí o aéreo ele compensa em alguns casos e é o que eu quero passar para você também entender um pouco mais, entender melhor. Dentro da aérea, a gente divide aqui em dois tipos, tá? A simplificada e a importação formal. O que é a simplificada? Simplificada é a importação que a gente consegue fazer de uma forma o nome já diz, simplificada. Então ela é muito simples de você fazer, não é tão burocrático para você conseguir importar a mercadoria. Mas ele tem alguns poréns que é em relação ao volume. O máximo que você pode trazer na importação aérea simplificada, até $3.000, isso incluindo o frete e o produto. Então se o seu produto, por exemplo, você está trazendo ali um produto que você vende, está trazendo $2.000 de produto, o frete ele não pode passar de 1.000, senão você já não consegue trazer na simplificada, aí ele entra na formal. E aí eu vou falar a diferença entre as duas em termos de burocracia, tá? Aqui o imposto da aérea, da simplificada, geralmente 60% de imposto de importação mais o ICMS. Então você pega o custo do seu produto, isso eu vou especificar um pouco mais para baixo aqui. Vou entrar mais em detalhes, tá? Mas é um custo alto. O imposto e o ICMS é em cima do seu produto mais o frete. Então eles cobram um imposto em cima do frete também, que é absurdo. E é muito viável. Ela é viável para produto que é pequeno, leve, com valor agregado. Então, por exemplo, no nosso caso que a gente importa óculos, dependendo da carga que a gente vai trazer, dependendo a gente quer lançar uma coleção de forma rápida. Pra gente ainda vale a pena trazer no aéreo e trazer no simplificado. A gente quer trazer, 1.000 óculos. Ainda vale a pena, porque o óculos ele tem um valor baixo na China, ele é pequeno e é leve, então a gente consegue trazer abaixo de $3.000 aí, que é o limite, a gente ainda consegue trazer uma quantidade considerável de óculos para algumas ocasiões específicas. Tá? A gente vai fazer um lançamento, precisa muito rápido, então a gente consegue trazer. Então, dependendo do produto, vale a pena. E essa importação simplificada, ela é feita por essas que a gente chama de courier, né? Que é DHL, FedEx, UPS, porque essas couriers elas são especialistas em fazer esse tipo de importação. Eles fazem todo o trâmite aduaneiro ali.
Então ele já tem o serviço administrativo que eles cobram, inclusive uma das taxas que eles cobram é um serviço administrativo para poder liberar a carga para você ali. Por mais que seja uma carga pequena, precisa ser liberada e eles fazem isso para você. Você não precisa de um despachante aduaneiro. É o cara que representa a sua empresa ali, que apresenta as documentações para o fiscal. Você não precisa de um na importação simplificada. E o prazo médio é o melhor que tem. O prazo médio é de 7 a 10 dias. Então, por isso que em algumas ocasiões, a gente consegue trazer na simplificada, porque a gente consegue receber muito rápido. Que nem, por exemplo, tem uns óculos... No endereço final ou na alfândega? No endereço final. Então, assim, eu fiz uma compra recente, essa semana até. Logo antes do ano novo eu fechei, tava negociando com o fornecedor, aí eu fechei. Aí ele tava preparando a carga, ele embarcou anteontem. E segunda-feira já tá previsto para chegar para mim. Então é muito rápido. E isso já desembaraçado, todo o processo. Então é uma carga que eu precisava, porque alguns modelos que eu estava fora de estoque, eu preciso de estoque rápido. Eu tenho uma importação marítima que está chegando, só que chega só daqui tipo 25 dias, então para eu não perder venda, eu acabo trazendo na simplificada para ter em estoque ali e para suprir a demanda. Agora eu vou entrar mais em detalhes ali na simplificada primeiro. Simplificada, mano. Vou passar o processo completo, como que funciona aqui, como que a gente faz geralmente. A importação simplificada é o mais simples que tem, que nem eu te falei. A única coisa que você vai precisar basicamente para você conseguir revender é você ter um CNPJ. Você consegue importar na simplificada até no CPF. Só que aí você não consegue vender legalmente, porque você não consegue... Bom, você importou no seu CPF, não importou para sua empresa e não consegue revender isso. Então, para você fazer isso de forma legal e conseguir revender o produto, você precisa de um CNPJ. Até porque você vai ter a nota fiscal que você vai precisar da entrada para depois vender o produto. Então, basicamente o que você precisa é o CNPJ ativo. E de preferência, obviamente, CNPJ de comércio, né? Que no drop, quando a gente está atuando com drop, a gente tem CNPJ de serviço. Nossa. Só que no caso de importação de produto para você revender, você precisa de um KNAI assim, de comércio para você dar entrada na mercadoria e depois revender. Então, a primeira coisa é a negociação com o seu fornecedor. Então, assim, como você tem um limite de $3.000 por importação, tem que negociar com o fornecedor para que o seu produto mais o frete da China para o Brasil ele tem que ser abaixo de $3.000. Muitas vezes você está trazendo um produto ali, é muito barato o produto, você trouxe uma quantidade muito grande, $2.500 de produto, porque é muito pequeno, é barato e dá para trazer uma quantidade grande. Só que aí o frete lá na FedEx, na DHL ou na coisa é mais de $600, aí já passa do valor de 3.000. Aí você não consegue trazer na simplificada. Você vai precisar de um despachante aduaneiro e aí entra no enquadramento de uma operação, uma importação formal. É um ponto importante sempre que negociar, você negociar para que o valor fique abaixo de $3.000 para conseguir importar. Ponto importante aqui, o fornecedor ele fala muito de Incoterm. Então ele vai falar ou DAP ou DDP. Ele vai falar, você vai negociar com ele para comprar, por exemplo, você entrou para negociar com o fornecedor lá no Alibaba, que é muito comum a galera ir para lá. Ele vai falar, você quer DDP ou DAP? O que são esses termos aqui? É basicamente o Incoterm, é o que define a responsabilidade do comprador e do vendedor lá da China. Eu vou explicar melhor aqui o que é o DAP, Delivered at Place. É basicamente, o fornecedor ele entrega a mercadoria no seu país, ou seja, ela vai chegar no Brasil, mas você é responsável pelo desembaraço dessa mercadoria. Se você está trazendo por DHL, por exemplo, o fornecedor ele vai despachar a mercadoria, vai chegar no Brasil, mas aí a DHL que vai fazer esse desembaraço para você. Quando eu falo você é responsável, você que vai ter que pagar um imposto de importação. Então o que acontece? Quando você faz uma importação por DHL ou por FedEx ou por UPS, o fornecedor ele vai ter que colocar todos os seus dados de CNPJ, endereço certinho, o nome da empresa. E assim que a mercadoria ela chega no Brasil, a DHL vai entrar em contato com você. Vai falar, Pedro, é o seguinte, sua mercadoria chegou aqui, o que está declarado é XXX, o valor tal, esse é o imposto.
e aí ele vai mandar para vocês o imposto junto com a taxinha de serviço deles. A taxinha de serviço, que é aquela que eu comentei de desembaraço, é uma taxa é uma taxa fixa e é muito baixa, é tipo R$100 e poucos geralmente. E aí o que fica alto é o imposto de importação e o ICMS que eles vão passar para você. A Courier passa para você por e-mail, tudo detalhado para você fazer o pagamento. Aí você faz o pagamento por Pix ou por cartão de crédito, eles mandam geralmente o link, a DHL manda, você avalia certinho e paga, e aí só assim eles conseguem liberar a mercadoria. O outro tipo de Incoterm é o DDP. Esse DDP, o fornecedor ele promete entregar basicamente a mercadoria na sua porta já desembaraçada. Só que tem que ter muita atenção com isso. Porque tem muita falcatrua na China. Tem muito chinês que faz falcatrua no sentido de aduana, né? Então tem muito chinês que faz falcatrua. Então ele fala assim, Pedro, eu vou te entregar a mercadoria na sua porta, no seu endereço, já desembaraçada, não precisa pagar mais nada, o valor é esse. Só que essa mercadoria ela não vai entrar no nome da sua empresa, ela vai entrar no nome de alguma outra empresa, porque ele vai ter que fazer o desembaraço. E aí muitas vezes acontece do chinês ele mandar a mercadoria subfaturada no endereço de algum contato dele, e essa mercadoria entra subfaturada, a declaração é abaixo do que você realmente pagou, e aí vai chegar na sua porta, tudo bem, só que você não consegue deixar essa mercadoria legal, você não consegue dar entrada no estoque, ter uma nota fiscal de entrada certinha. Então é muito comum a galera achar que é a melhor opção fazer o DDP, só que ela, legalmente falando, ela não vai chegar para você de forma legal, com o valor exatamente declarado de acordo com o que você pagou para ele, e você conseguir emitir uma nota fiscal de entrada certinho para conseguir depois revender esse produto. Então é muito melhor fazer o DAP, que a Courier ela vai te ajudar, vai te auxiliar nessa parte de desembaraço, ela vai fazer o desembaraço para você, você vai pagar o imposto basicamente certinho de acordo com o que foi declarado pelo fornecedor, e é sempre muito importante o fornecedor declarar exatamente o valor correto, né, que você pagou. Como que a gente faz a soma aqui? Só para você entender. Eu coloquei um valor redondo aqui de $3.000, que é o limite, mas só para você entender como que é o imposto. O imposto ele é basicamente 60% de imposto de importação mais 18% de ICMS. Então, considerando um cenário de que você importou $3.000, que você pagou $2.500 em produto e $500 de frete. Você vai pegar esses $3.000, vai acrescentar mais 60%, mais 18%. Então, assim, dos $3.000, ele vai chegar aqui a quase o dobro. Esse é um cálculo quase que assertivo assim, para você saber quanto que vai chegar. Aí você faz multiplicado pelo câmbio do dia, que sei lá, hoje está 5,40. Esse é o valor que vai chegar em reais para você. Aí eu pago isso já para despachar. Esse imposto já pago junto lá na transação com o chinês. Não. Você vai pagar os $3.000 para o chinês, e aí quando chegar a mercadoria no Brasil, o restante, que 2.664, a DHL vai entrar em contato com você e vai falar, Pedro, o imposto de importação, mais as nossas taxinhas, mais o ICMS, é isso. Você precisa pagar para liberar. Aí você pagou o restante, eles liberam e concluem a entrega. É assim que funciona. Entendeu? E nessa modalidade, o custo tende a cair? Pelo que eu pago com drop, por exemplo? Aí tem que ver, por exemplo, no meu caso já cai bastante. Já cai bastante. Só que não é tão barato ainda quanto o marítimo. E eu não consigo trazer uma quantidade tão grande. Então eu fico limitado. Cortou de novo, cara. Eu te perguntei se cai bastante. Cai bastante, só que ele ainda não é tão barato quanto o marítimo. Ou seja, o marítimo cai ainda mais, muito mais. E eu fico limitado aos $3.000. Então, tipo assim, às vezes eu preciso trazer muito mais do que $3.000 de mercadoria. Então, para mim, eu preciso fazer uma importação formal. Eu trago na simplificada quando eu preciso trazer uma quantidade menor. A gente pode fazer uma simulação, por exemplo, daquele seu produto lá, aquele que você passou para mim. Aí, beleza. Esse aqui é o primeiro passo ali, a negociação com o fornecedor. O segundo passo, basicamente o pagamento para o fornecedor. A forma mais correta é você usar uma corretora de câmbio para fazer uma transferência bancária legal. Por exemplo, tem umas corretoras de câmbio
comuns aí que você pode fazer, que ela vai basicamente, você vai transferir o dinheiro em real para ela e ela vai transferir para a China lá em dólar. Você pode transferir direto para o fornecedor, só que dependendo do banco que você tiver, por exemplo, em algumas operações eu tenho o Banco Inter aqui e o Inter eu consigo abrir uma conta internacional da minha empresa. Então eu consigo ter moeda em dólar lá também e consigo transferir direto para o fornecedor. Só que aí você pode usar as duas, ou com a corretora de câmbio, ou você transferir dependendo do seu banco, se você tiver uma conta PJ em dólar. Né? Sai mais barato geralmente pela corretora de câmbio. E aí beleza, aí pagamento pro fornecedor, sempre saindo da sua conta PJ pro fornecedor, para ficar tudo certinho, legal. Aí você vai fazer um embarque, o terceiro passo ali é o embarque, que é basicamente a DHL, FedEx ou UPS, o que você fechar com o fornecedor. E aí de 5 a 7 dias a empresa logística entra em contato com você, que é uma dessas couriers, para fazer o pagamento dos impostos, que é aquilo que a gente discutiu. E aí depois do pagamento do imposto, a carga é desembaraçada e ele entrega no seu endereço que o fornecedor mandou. O último passo é basicamente você pegar a documentação que tem, que a DHL vai disponibilizar para você, e aí você vai ter que emitir uma nota fiscal de entrada ali no sistema ERP. Então, por exemplo, aqui a gente usa o Olist, que é um sistema ERP para controlar toda a parte de estoque, de integração com a Shopify para calcular, para ver as vendas ali, dar saída certinho, emitir nota fiscal. É um sistema ERP que faz toda essa emissão. Dentro dele você consegue. Então, assim, se você for fazer uma operação com estoque, você precisa de um sistema ERP para controlar o seu estoque, controlar a emissão de notas, analisar dados também, integrar com diferentes sistemas. Por exemplo, o sistema ERP, ele integra com o Mercado Livre, com a Amazon, com o TikTok Shop, com a Shopee, com a Shopify. Então, saiu uma venda na Shopify, o estoque de todas as outras plataformas já vai dar baixa naquela venda. Então, assim, o estoque sempre vai estar redondo em todas as plataformas. É basicamente assim que funciona a importação aérea simplificada. Então, não tem muito segredo, sabe? A DHL, ela vai disponibilizar toda a documentação da sua importação. Então, o que ela vai disponibilizar? Ela vai disponibilizar a Commercial Invoice, que é como se fosse uma nota fiscal lá da China, tudo em dólar, em tudo na moeda que você fez a importação. Então, vai estar lá na invoice comercial qual o produto que você comprou, qual quantidade e qual valor. Vai estar lá em dólar. Qual foi o frete? Então, vai estar lá o valor em dólar também. Então, eles vão disponibilizar esse documento, mais a declaração de importação, que é basicamente a declaração que a própria courier faz para a Receita, certinho. Eles vão disponibilizar esses documentos. Com esses documentos em mão, você consegue emitir a sua nota fiscal de entrada. Porque lá no seu ERP, quando você for emitir a nota fiscal de entrada, ele vai pedir o número da declaração de importação, que vai ser um desses documentos que a DHL vai te disponibilizar, entendeu? O que você achou da call aí, da nossa ideia que a gente trocou? Deu pra pegar muita coisa? Literalmente eu tô pagando pela informação, né? E foi um valor que agora eu vi que, tipo, velho, não acho nem se tivesse um curso disso, que eu acho que nem existe. Pô, nem se tivesse um curso ia ter tanta informação, assim. Porque a ideia, mano, é, tipo, tudo isso que eu te passei, eu tive que, muita coisa eu aprendi na prática. Não foi nem na teoria. Então, foi coisa que eu aprendi ali no dia a dia, aplicando e quebrando a cabeça e fui pegando. E esse tema de importação, tipo, antes de eu entrar no Drop, eu já estava envolvido, né, basicamente. Então, é um tema que eu já tenho muita propriedade para falar e trocar ideia. Então, cara, você ter acesso a esse tipo de informação, você tem que pegar muito picado na internet, ali é foda. Foi bacana, velho. Cumpriu além da expectativa, assim, porque é uma coisa, como a gente tá falando aqui, muito específica, né, bem detalhada e assim, de novo, né, só conseguiria passar essa informação quem faz, né? Rapaziada, terminei agora aqui a nossa call. 4 horas, não, 3 horas e pouco de call, então a gente trocou ideia, pô, basicamente tudo que eu tinha para passar ali sobre importação, eu passei para ele, foi bastante coisa, bastante conhecimento, bastante
Mostrei muita coisa aqui na prática mesmo. E, cara, 3 horas aqui de call, de muito conteúdo, muito aprendizado. Pô, espero que vocês tenham curtido aí uma palhinha sobre importação simplificada, que tenha esclarecido como funciona o processo de importação ali, quando você vai fazer aéreo simplificado. E se você, de repente, quiser aprender mais sobre importação formal mesmo, e todo o processo, e pegar exatamente esse tipo de conhecimento, me chama lá no Instagram, a gente troca uma ideia e de repente eu faço uma consultoria, uma mentoria, mas vamos para cima, bora que o ano está só começando. Um abraço.